Isso acontece na nossa vida, tá, gente? Se a gente parar para pensar e verificar de todas as 100% de atividades que a gente realiza no dia, pode parar para pensar e analise, gente. Apenas 10 a 20% das atividades que a gente faz no dia realmente acrescenta valor à nossa vida, tá? Então, se a gente puder priorizar esses 20%, a nossa performance, a nossa produtividade cresceria muito. É isso aí, pessoal. Agora vamos falar do famoso Vilfredo Pareto, né? Vilfredo Pareto é o dono, né, a pessoa que criou essa ferramenta lá na década de 20, há mais de 100 anos atrás, pessoal. Pois é. Então nós temos o Pareto aqui, e antes de a gente ir para o Minitab, vamos só falar um pouquinho dele rapidamente, tá? Que é outra grande ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia. Então vamos lá. Tá, lembrando que eu tenho uma frequência aqui do lado esquerdo, tá? Ou seja, ele também faz uma contagem de itens, que seja defeito ou alguma outra característica atributiva. No caso do eixo X, nós temos aqui algumas categorias, que nesse exemplo são tipos de defeitos diferentes, certo? Outra coisa interessante, que essa linha vermelha é uma linha acumulativa. Então, eu consigo pegar, por exemplo, esse segundo pontinho vermelho aqui, e se eu for para o lado direito, significa mais ou menos 82%, que é o quê? Se eu somar os defeitos relacionados a materiais e os defeitos relacionados à máquina, eu vou ter um acumulado, tá até o valor aqui embaixo preciso, 84,2%, certo? E lembrando do conceito, né, de Pareto 80-20, né? Teoricamente, 80% dos problemas acontecem por causa de 20% das causas. Sempre uma regra 80-20, tá? É preciso 80? Não, gente. Às vezes é 70, às vezes é 55, às vezes é 90. Quanto mais dados eu tenho com relação a categorias, mais ele se aproxima dos 20%. Mas, só para lembrar vocês, isso aqui não é matemática, tá, gente? São estimativas. Isso acontece na nossa vida, tá, gente? Se a gente parar para pensar e verificar de todas as 100% de atividades que a gente realiza no dia, pode parar para pensar e analise, gente. Apenas 10 a 20% das atividades que a gente faz no dia realmente acrescenta valor à nossa vida, tá? Então, se a gente puder priorizar esses 20%, a nossa performance, a nossa produtividade cresceria muito. É claro que não é tão simples, né? Eu não vou deixar de fazer uma atividade que não agrega muito valor, mas eu preciso fazer. Então, não é só largar, mas é você estar consciente de que você tem que priorizar da melhor forma possível, pois se você priorizar corretamente os itens que você tem que fazer, o resultado na sua vida vai ser melhor. Aquela velha história, pessoal. Fique na internet o dia inteiro vendo besteira, que você vai ver que sua vida não sai do lugar. Agora, se você pegar um material para estudar, exercícios para praticar, aprender coisas novas e aplicar, aí eu não tenho sombra de dúvida que essas atividades fazem parte dos 20%. Tá certo? Legal. Mais informações aqui, mais alguns exemplos que eu não cheguei a passar para quem fez Yellow e Greenbelt comigo, né? São exemplos genéricos, tá, pessoal? 20% do tempo gasto produziu 80%, produz, né, 80% dos resultados. 80% das ligações telefônicas vão para 20% dos nomes da sua lista, às vezes até menos, tá? Acho que no meu caso é bem menos. 20% das ruas lidam com 80% do tráfego. Não é toda a cidade que está em tráfego, mas aproximadamente 20%. 80% das refeições em um restaurante vem de 20% do menu. Ou seja, você coloca 10 itens para vender, mas o que se vende mais são 2, teoricamente. 20% do jornal tem 20% do jornal tem 80% das notícias. Ou seja, é outra regra que eu não sei se aplica muito, mas tem sentido. 80% das notícias estão nos primeiros 20% do artigo. 20% das pessoas causam 80% dos problemas.
tá? Isso é uma coisa interessante, gente. Até eu queria abordar esse ponto com relação à violência que está muito forte no Brasil, infelizmente, tá? Às vezes a gente tem a sensação de que todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, todo mundo faz coisa errada. Mas isso, gente, não é verdade. O problema é que uma pequena quantidade de pessoas que fazem essas coisas, eles impactam muita gente. E aí, com a tecnologia e com a informação facilitada, a gente começa a ver problema em cada esquina no mundo, passando a percepção que está tudo muito ruim, gente. Eu sou totalmente contrário a esse conceito, gente. Da mesma forma que acontece muita coisa ruim, eu posso garantir para você que acontece 5, 10, 20, 30 vezes mais coisas boas. O problema é que não chega na gente, entendeu? Então, cuidado com esse filtro, né, com o que a mídia faz. Só um parênteses, tá? Tá ok, gente? 20% dos recursos de um aplicativo são usados 80% do tempo. Tem aplicativo no meu celular aqui que eu só abri uma vez e nunca mais usei, por exemplo, tá? Vamos fazer o exercício do Pareto, gente, né? Vamos pegar aqui o exercício que a gente fez no Yellow, Green e agora fazer diretamente no Minitab. Vamos lá. O nome do arquivo é quantidade de defeitos. Cadê ele? Deixa eu abrir ele aqui, gente. Quantidade de defeitos. Tá ele aqui, gente, ó. Beleza. Eu até coloquei informação adicional aqui para a gente brincar depois. Ó, isso aqui foi o que a gente fez no Yellow e no Green, tá? Usando o Google Sheets e usando a mão, literalmente. Vamos fazer aqui um Pareto? Vamos lembrar, pessoal, eu vou aqui em gráfico para ir no gráfico de Pareto? Não. Ele está dentro de Stat Quality Tools, tá? Pareto Chart. Chegando aqui, pessoal, o que que nós temos? Nós temos aqui, depois eu faço isso aqui, tá? Eu vou fazer, quero fazer na sequência para vocês compreenderem. Essa parte de cima aqui, eu tenho, eh, eu tenho que usar, o que que acontece? Essa parte de cima aqui, ele está aplicado numa situação como essa aqui, tá? Ó, que eu tenho que contar, entendeu? Ele vai fazer a contagem de defeitos para a gente. E já esse de baixo, ele já traz os números, o resultado pronto. Então, a gente vai clicar aqui e vai colocar agora, deixa eu deletar tudo para poder ficar do zero, para começar junto com você, tá? Aqui, labels, eu vou colocar problema. Label é tipo etiqueta, né? Tipo, né, o que eu quero ver. E frequência são números. Note que quando eu clico aqui em frequência, apenas a C2 apareceu. Por quê? Porque C1, C5 e C6 não são números. Então, ele já está dizendo para você qual coluna você tem que colocar. E eu estou considerando uma combinação, eh, eu quero separar os valores até 95%. Mais do que isso, ele pode agrupar e todos os outros valores em 5%. Vamos dar um ok aqui? Beleza. Olha como é fácil fazer, gente. É muito fácil, tá? Qual a conclusão que eu posso tirar aqui, gente? Eu posso até, inclusive, vamos até comparar, tá? Aqui está o arquivo e aqui está o Google Planilhas, como é que eu fiz, ó como eu fiz aqui no Minitab. Até que está bonitinho, né? No manual, nós temos aqui, ou seja, ficou bem legal, tá? Show de bola. Então, pessoal, qual é a conclusão que eu tenho aqui, né? Vamos para o mundo real agora. Imagina que eu estou fazendo um projeto, o seu chefe prédio, que está tendo uma grande quantidade. Nesse exemplo aqui, gente, está escrito velocidade, né? Problema de peça e ocorrência. De onde é que veio essa velocidade, hein? Deixa eu dar de novo aqui. Gente, isso aqui foi que eu alterei na mão, tá? Então, isso aqui é defeitos, tá? Defeitos. Senão ele puxaria automaticamente de lá. Agora tem sentido. Aí, pessoal, o que é que nós temos aqui? Por exemplo, imagina que eu tenho um problema, uma série de defeitos na linha e o chefe quer que você faça um projeto de melhoria sobre os defeitos. Essa ferramenta é ideal para começar a definir o escopo de um projeto. Então, eu vejo, por exemplo, aqui que se eu quiser atuar em peças quebradas e faltantes, a combinação delas já são 70%.
Ou seja, vale a pena eu trabalhar em 2 itens e já cobrir 70% dos defeitos, ou então em trabalhar em 6 itens para cobrir os 100? Aí você pode chegar assim e dizer: "Não, mas eu sou um cara muito motivado, eu quero resolver 100% dos problemas". Legal. Você tem tempo para isso? Segundo, não é melhor priorizar no que dá mais resultado e depois que você fizer isso, fazer a mesma priorização em outro projeto e ficar sempre pegando o que é mais crítico, ao invés de tentar gastar energia, por exemplo, nessas defeitos aqui de peças furadas, que tem uma quantidade mínima e que pode ser que nem o seu chefe queira resolver agora. Então, gente, Pareto é uma forma de priorização quantitativa. Ela é uma das mais usadas em projetos, porque você consegue enxergar e priorizar claramente o que você tem que atuar. Tudo bem? Legal, gente? Ok, continuando aqui agora, vamos usar o Pareto de outra forma. Deixa eu deletar aqui algumas coisas antes que ele me delete. Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. Vocês vão fazer tudo de novo, tá, gente, no arquivo de vocês, então não se preocupa não. Vamos de novo aqui para Stat Quality Tools, Pareto. Agora eu vou clicar aqui em cima, porque eu quero que ele conte para mim a quantidade de ocorrências e não eu colocar para ele consolidado. Então o que que acontece? Por exemplo, imagina que eu quero contar a quantidade de defeitos, que é os tipos de problema que eu tenho, problema A, B, C, tá? Só não confundir aqui que eu coloquei a mesma letra, mas a primeira coluna é problema, a segunda é local. Então eu vou fazer aqui uma análise dos problemas por local. Vamos ver se vai funcionar, gente? Ele, inclusive, ele já separou para a gente. Por que que ele fez isso? Vamos voltar aqui de novo. Opções, preço. Ah, por isso que apareceu aquele nome velocidade, gente, aqui, ó. Tá? Preço vezes quantidade mantém. Então, o que que acontece, gente? Ele separou a gente por local, tá? Legal o que que ele fez, ó. Ele pegou, separou local A, local B, e depois colocou os problemas tipo A, B, C, D, E dos dois lados. Então, eu consegui já, ao mesmo tempo, fazer 2 paretos separando por localidade, tá bom? Ele está meio fio assim porque ele tem poucos dados, tá certo? Mas é algo bem interessante. Qual é o outro ponto que eu não abordei, que vale a pena abordar, gente? A questão de você fazer aqui Quality Tools, cadê? Pareto. E agora vai aqui embaixo e, por exemplo, esse 95 aqui você vai entender agora. Vamos supor que eu coloque 80%. Vamos supor, tá? O que é que ele fez? Ele pegou agora, engoliu alguns defeitos e colocou tudo aqui dentro de ordens. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que, olha, é um número aproximado, tá? Ele pegou peças quebradas, faltantes e riscadas, que representam 84%, e o restante, que é próximo de 20%, ele colocou como outros. Isso se aplica muito bem, gente, quando eu tenho muitas variáveis pouco significativas. Então é melhor eu agrupar eles em um ambiente só, porque ele não vai ser a minha prioridade. Lembra que a prioridade é sempre o que é mais, o que tem maior quantidade? Tudo bem? E é isso, gente, tá? Essa é um pequeno exemplo. Note como é fácil usar o Minitab e como também você tem que saber analisar a ferramenta e entender a importância que ele tem dentro de qualquer estudo que você for realizar. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.